Olá, seres da noite e do dia. Mas sempre quando eu apareço por esse canal, eu já pensei em fazer alguns outros vídeos, que na verdade vieram até vídeos do canal principal. Mas aí, sempre tem alguma coisa que eu quero falar e tem aquele negócio de eu preciso falar sobre alguma coisa que tem se tornado um tema até que interessante na minha vida atualmente. Coisas que eu quero muito falar. E viralizou um tempo atrás aí, sei lá, 2, 3 dias, começou a viralizar o vídeo da mulher lá criticando todos os estrangeirismos americanos da língua inglesa, né, para ser mais exato, do nosso país. Tipo, não é home office, é trabalho em casa, não é delivery, é entrega, não é PlayStation, é estação de jogo, não é mouse, é rato. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu sou alguém que eu estudo línguas, na verdade, eu tenho uma formação nelas. Eu sou formado em português e inglês, tá? Só que assim, eu sigo muito a carreira do inglês. Eu sou professor de inglês aí nos últimos 13, 14 anos da minha vida. Foi um emprego foi o meu emprego, meu grande emprego na vida. Língua portuguesa, apesar de gostar bastante, meu português não é tão bom quanto deveria ser. Ou seja, minha formação, não falo tão bem, não escrevo tão bem quanto eu deveria, tá? Mas meu inglês é bom o suficiente. Isso é uma coisa que sempre gera muita confusão na minha vida, tá? Sempre gerou e sempre vai gerar. Porque, por exemplo, até nos meus vídeos sobre Anjos da Noite, que é o carro principal do meu canal, eu falo os nomes na versão americana. Porque eu sempre digo que é a versão original. Então eu não falo Amélia, porque nem tem acento, é Emília. Eu não falo Lucian, eu falo Lucian, porque é a versão original. Ou se não, Victor, Celine, Michael. Não é Maicon, Michael. Não é Corvinhos, Corvinus. Então, eu sempre vou nessas pronúncias porque é como o filme original me disse. Então, é uma coisa que está sempre presente na minha vida. Até mesmo em jogos de RPG, tem muita coisa que eu prefiro falar em inglês na minha vida porque a tradução para mim, muitas vezes, principalmente de umas certas edições de alguns certos jogos por aí, é uma bodega. Passou 10 segundos, é uma bosta. Até meu gato disse que é. Sempre que você não aparece nos vídeos, né? Olha só. Isto é um gato. Cadê a sua coleirinha? Olha, coleirinha de gato no gato. É um gatoception. E o brasileiro, eu vou dizer brasileiro no geral, ele tem um grande problema com as línguas estrangeiras. Tem vários fatores, eu não vou dizer, tem esse fator. Tem vários fatores. Muita gente tem esse estranhamento com a língua inglesa, muita gente vai ter esse estranhamento com culturas não brasileiras, muita gente vai ter estranhamento com ideias não nacionais. Às vezes é um pouco de ignorância, e vamos colocar certo aqui as coisas. Ignorância não é burrice, a pessoa é ignorante de tudo. Não, todo mundo é ignorante em algo. Eu sou extremamente ignorante em geografia, em física, em economia e um bando de outras coisas. Sou extremamente ignorante nesses assuntos. Por quê? Porque eu não tenho informação. Me falta conteúdo, logo sou ignorante. Então, ignorância é falta de conhecimento em alguma área. Não estou falando que a pessoa é ignorante como um todo, e sim ignorante neste aspecto. E eu posso muito bem dizer que sim, é uma falta de informação neste aspecto. Porque todas as pessoas que têm informação, ou a maioria das pessoas que têm informação nesse aspecto, que conseguem entender língua, linguagem, comunicação, como as línguas surgem, como as línguas se mantêm, como as línguas acontecem, o que é comunicação, as pessoas param de falar esse tipo de besteira muito rapidamente. E tem boa parte das pessoas que simplesmente aceita, porque é assim que o mundo anda. Eu quero começar lá atrás. Uma língua que não se modificou, ela se negou a se modificar, ela quis ser uma língua por ela mesma, porque achava que ela era a melhor língua do mundo. Essa língua deve estar viva até hoje? Não, é o latim. Fala assim, mas a gente sabe o latim. A gente sabe o latim que os clérigos, o clero, né, os clérigos, D&D, Smite de paladino. Então a gente sabe que seria o latim eclesiástico, que vem do clero, né? Mas não é do latim original. O latim original era outros 500. A gente conhece o latim original por pichações, em boa parte. Então a língua ela não é só morta, mas ela é basicamente
meio que perdida em alguns contextos. Por quê? Porque ela se negou a se modificar. Porém, ela deixou um bando de filho por aí. Português, francês, o espanhol. Deixou, né, primos longínquos como o romeno, até mesmo partes do inglês. São, sim, influenciados pelo latim, né? Aí você pode pegar várias palavras em inglês, por exemplo, uma que eu estava pensando é a palavra aranha em português, em inglês é spider, mas também tem o aracnídeos, que é a aranha, né? Então você percebe que tem uma grande ideia. Tudo bem que isso vem do grego, se eu não me engano, mas entre gregos e latinos a gente vai ter que fazer esse mix inicial aí. Essa é uma língua que se negou a se mudar. Outras línguas, como o português de Portugal, também têm uma grande resistência a isso. Eles têm um patriotismo, às vezes, cego, com essa coisa. Como eu disse, mouse lá não é mouse, é rato, ou rato. O meu português de Portugal é péssimo. E outras coisas também. Então eles não trazem tanto assim esses estrangeirismos. Isso é bom ou ruim? Na minha opinião, é ruim. É uma língua que não se modifica, não se adapta, ela não se muda dentro de si, ela é estática, ela se torna um organismo vivo, se torna um organismo morto, um organismo que vai só decair com o tempo. Se você fala assim, mas tem muito estrangeirismo, principalmente da língua inglesa hoje em dia, daí, quantas palavras você acha que nosso uso cotidiano, não somente vem do inglês, mas do francês, do espanhol, do árabe, dentre outras línguas? Não é pouco, não. Não é pouco, não. Então tem, sim, a necessidade dessa troca cultural, do nascimento de novas palavras, do nascimento de novas expressões, de novas ideias, dentre outras coisas. Agora, mais especificadamente, falando sobre essa rejeição que o brasileiro tem, ele acaba se tornando, na verdade, até mesmo resistente a outras coisas. Então você, eu não vou falar delivery, eu vou falar entrega. Tá. Esse é um caso até que mais simples, mas a pessoa falou delivery e começa a rir, começa a apontar o dedo. Isso aí é um tribalismo nacional tão bizarro, na minha opinião, mas tão bizarro, na minha opinião, que não faz nem sentido. Porque você está falando que o outro está falando errado. Mas o que é falar errado? Falar errado é você pronunciar uma palavra errada? Ou você não obter comunicação? Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes que existe. Comunicação e linguagem. A linguagem, ela tem como foco principal a comunicação. Seja ela para dificultar a comunicação, seja ela para elitizar a comunicação, seja ela para explicar a comunicação ou para facilitação de tal. Então, todos esses meios são um tipo de comunicação. Qual vai ser? Vai depender muito. Tem um grupo específico de pessoas no nosso país chamados de agentes da lei. E esse não estou falando apenas de policiais, dentre outros, sim pessoas que agem na lei, que entendem o nosso jurídico. Só que o jurídico brasileiro, ele é muito baseado nessa língua quase que morta chamada de latim. Então ela tem muita coisa que vem do latim, ela tem muita coisa, habeas corpus. Você acha que vem da onde isso? Entre outras palavras que elas são muito peculiares do jurídico. Até que existe o juridiquês, né? Que é uma linguagem muito própria. Se alguém fala, se tem dois advogados falando sobre um caso, alguma coisa, eles estão falando nessa linguagem mais técnica e você não tem contato com isso, você se sente você fala, eles não estão falando português. Isso não é português. Já recebeu uma carta, já leu uma carta que é sobre júri, esse tipo de coisa, você lê, você fala, nossa, eu sou burro, não é possível. É muito complexo, é complexo demais, é muita volta em si mesmo, é muita coisa. Então, assim, se torna um dialeto muito específico. Mas estão errado? Não, mas tem que saber, às vezes, podar. E só que esse podamento, ele não pode acontecer de forma bruta. Ele acontece de forma natural. Quem vai podar um não, como a pessoa vai falar o não, não é a pessoa, não é o outro, e sim os outros. Vai ficar um pouco complexo.
Se eu digo uma palavra em inglês e 99, eu tô falando para 100 pessoas, e 99 pessoas entendem e uma não entende, eu acertei minha comunicação. Se você, a gente vai dar um rebranding na nossa marca, ou a gente vai dar um rebranding na nossa empresa. Se 99% das pessoas entenderam, aquele 1% vai entender depois. Alguém vai explicar para ele, sabe? Agora, por que não falou Porque o que é rebranding? Rebranding é você refazer toda a sua marca, você trocar a face, trocar como ela se comporta. É um processo gigante, o rebranding, que tem essa palavrinha bem específica do mundo dos negócios ou dos business, que consegue dizer essa palavra de forma simples. Ela tem como ideia uma comunicação simples. Então, pensa só numa empresa que está fazendo esse processo. Aí, bando de e-mail, mensagem, o caramba 4, que eles vão falar sobre o rebranding, sobre... Isso começa a entrar na cabeça da pessoa. E nós vivemos num mundo, hoje em dia, que é muito ligado com essa parte empresarial, com essa parte de business, com essa parte de negócios, com essa parte de sermos nossos próprios donos. E essas pessoas estão assistindo outras pessoas que trabalham desse jeito e que aprenderam esses termos lá fora. Então, essas ideias estão vindo. Mas por que não aprenderam um termo chinês? Por que não aprenderam um termo coreano? Por que não aprenderam um termo alemão? Porque a língua lá de fora, quando essas pessoas aprenderam, era o inglês. Continua sendo, mas daqui a 20, 30 anos pode ser que não seja. Então, mas quando não for, talvez estes termos continuem em inglês. Habeas corpus ainda existe no Brasil, uma língua morta derivada do latim, do qual nós usamos um termo de uma língua morta. E as pessoas sabem o que é um habeas corpus. Não, eu quero fazer um processo jurídico legalizado, do qual nós vamos provar ou colocar em questionamento sobre a prisão da pessoa e pedindo assim que ela seja liberta. Ou seja, habeas corpus. Vocês entendem como expressões certas, elas podem se popularizar devido a isso, né? Devido a essa ideia. Claro que toda essa ideia de branding, rebranding, chique, não chique, ela vai passar para o negócio, ela vai passar para o povo. Então, uma vez que você começa a falar uma coisa em inglês ela tem um som diferente, a pessoa vai soar diferente para essa pessoa. Muitas das vezes, isso vai se tornar chique, vai se tornar cult, vai se tornar cool. Ou seja, as pessoas vão dar mais atenção. Hoje em dia, você vai em lugares um tanto mais endinheirados do nosso país, ou em bairros mais fancy ou posh, se você for britânico, você vai perceber, então, que raramente você vai ver a promoção desconto. Você vai ver a palavra off, né? Que é basicamente desconto. Mas pensa só numa coisa, a palavra desconto, ela é grande, né? Ela é grande, ela ocupa espaço numa placa, e a pessoa, num país onde a gente vive colocando telas, a gente sei lá o que, boa parte da população usa ou terá que usar óculos, você põe a palavra desconto, é complicado. Você palavra três letrinhas, off, todo mundo vê. Então, você percebe que é mais do que apenas, não é off, é desconto. Tem todo um império por detrás, toda uma facilidade de comunicação. E eu não tô aqui defendendo que a gente deveria traduzir tudo para o inglês, não tô defendendo aqui que a gente deveria colocar isso, mas quem manda na linguagem é a sociedade. A sociedade como um todo precisa parar ou não parar de usar uma frase. A palavra, por exemplo, broto. Se eu falo broto para você aqui, você vai pensar no quê? Muita gente vai pensar em, broto de feijão, broto de pizza, brotinho, quem sabe? Pizzazinha, brotinho, tá sozinho em casa. Mas se você fala para umas pessoas um tanto mais de idade, era uma expressão que era homem ou mulher jovem, geralmente atraente. Isso se usa deste jeito hoje em dia? Raramente, mas já foi uma expressão. Olha só que interessante. O que é isso? Porque teve uma caminhada da paz para parar de falar broto.
Não, o termo caiu, parou de ser usado, não foi mais tão interessante, não teve a guerra do antibrotismo. Teve uma acomodação, uma desacomodação, uma repaginação cultural, um rebranding cultural, que é diferente de repaginação. Então a gente percebe que não existe um meio de uma pessoa ficar, não é isso, não é aquilo, e querer mudar as pessoas. Quem usa esses termos, sério, quem usa esses termos, tá nem aí pra você. Eu vou ser sincero pra você, pra pessoa que fez o vídeo, ou pra pessoa que luta contra essas causas. Eu sou uma delas. Tô nem aí pra você. Não vai ser por causa que você falou isso que eu vou parar de falar Vampire the Masquerade Bloodlines. Não vai ser por causa de você que eu vou parar de falar Saving Throw. Não vai ser por causa de você que eu vou parar de falar Delivery. Não vai ser por causa de você que eu vou falar Home Office. Não vai ser por causa de você que eu vou parar de falar qualquer outra palavra que me venha na fucking telha para falar em inglês. Uma vez que exista a comunicação, é o que importa. E às vezes a comunicação não é uma comunicação para você. Acho que as pessoas lá, sabe, tem coisas que não é para você, tem coisas que é para um grupo específico. Tem muito disso, tá? O mundo, ele cria gírias dentro de si. Existem grupos específicos, como dos jurídicos, mas em menor escala, que termos em inglês ou outras línguas são utilizados para poder ter isso. E não ache que a língua inglesa não passa por isso. Os países falantes de língua inglesa passam por isso. Eles passam por isso toda hora. Já passaram milhares de vezes toda hora. Palavras como au pair. Au pair. Não é americana, não é inglesa, na verdade. Ela é do francês, que significa, acho que é a babá que trabalha na casa e vive na casa, geralmente de origem estrangeira ou de outras cidades e estados. Au pair, que é bem isso que eu acabei de falar. A palavra fiance, que significa noivo, também não é nem um pouco inglesa. A palavra beef, a palavra... tem outra que é muito interessante. Esqueci agora. Muito nome de comidas, elas são desse jeito. Se você vê a Revolução não é a Revolução Francesa, é a Revolução das Línguas. Esqueci agora. Tem um ou dois vídeos que você fala assim, a formação da língua inglesa, tá? E também tem, acho que é The War of the Beef, The War of the Cow, The Cow Wars, alguma coisa assim, do Oversimplified, que ele demonstra como que uma guerra entre a França ou a Frânquia, não lembro bem se já era a França naquela época, mas minha memória está um pouco fraca, ou os francos, contra a Inglaterra, colocou um rei francês no trono inglês, e esse rei francês fez um inferno lá na língua deles, trocando um bando de termo. Então, por exemplo, foi aí que nasceu alguma diferença, como, por exemplo, cow e beef, entre outras coisas que hoje em dia tem outras significâncias. Mas eles adquiriram essas línguas, esses novos fonemas, e fizeram nesses novos fonemas coisas diferentes com eles. E a mesma coisa que nós já estamos fazendo. Tem empresas hoje em dia que você tem o trainee e você tem o estagiário. São coisas diferentes, tá? Trainee em inglês é meio que estagiário. É que lá funciona um pouco diferente. A situação de trainee não posso falar com muita certeza, mas é um pouco diferente. Então, aqui no Brasil, a gente tem a palavra trainee. Por algum tempo, a palavra trainee e estagiário foram utilizadas de forma meio que similares. Hoje em dia, a gente já vê essa diferença. Hoje em dia, tem empresas que têm uma função de trainee e tem uma função de estagiário. Palavras um tanto mais antigas que vieram de algum lugar, porque quando a língua portuguesa brasileira, ou PTBR, não tinha sido inventada, já tinha sido inventada, elas surgiram. Como, por exemplo, celular, rádio, dentre outras palavras. São palavras extremamente estrangeiras, mas que até mesmo já ganharam versões brasileiras. Herbert Richards. Rádio em inglês não tem acento, em português tem acento. Rádio. Celular, não é o cell phone, é o celular. A gente integrou literalmente a palavra ao nosso vocabulário. Você queria que a gente falasse o quê? Aparelho móvel de telecomunicações? Entende que é para complicar? Não é para simplificar as coisas? Agora, se a pessoa fala, mas quem fala inglês fala desse jeito metido, sei lá o quê. Tem gente que fala de jeito metido em inglês? Tem.
Tem gente que fala metido falando português, porra. Não é? Tem gente que fala confuso, tem gente que fala errado, tem gente que não fala. Espero que deu pra perceber que é uma piada. A gente pode lidar com essa ideia, mas assim, ficar brigando com tudo isso é uma forma meio estranha. Eu já vou aproveitar que eu tô falando de linguagem aqui, língua, utilização, e porque vai... Aí sempre traz a mesma coisa do outro lado, que é o tal do pronome neutro, que pega ou não pega, pega ou não pega. É assim, é a mesma coisa de brigar com estrangeirismo, brigar com palavras de outros países, brigar com que seja lá o que for de mudança e que o mundo tá indo pra frente. Eu, pessoalmente, não vejo as pessoas utilizando tanto isso. Tem pessoas usando? Tem. Tanto assim? Nem tanto. Mas o que isso vai? É de quantas pessoas vão utilizar. Isso vai se tornar algo normativo o suficiente para ser utilizado? Sim, não. Vai ter que passar tanto tempo assim para entrar na nossa língua. Se algo é normalizado o suficiente, como farmácia com F, vai ter que entrar na língua. Agora, as pessoas vão utilizar isso mesmo. Sabe? Ah, não existe na língua portuguesa. Porra! Abajur também não existia, sutiã também não existia, celular também não existia, sabe? Bando de palavra que não existia. No português a gente falou, olha só, inventaram, o que a gente faz agora? A peça que amarra os peitos. Porra! Vocês entendem que tem que ter um give, tem que dar uma ideia, senão não rola. Senão, não rola. Se a gente analisa de forma contextual, muitas das palavras já vêm de fora. As pessoas não vão parar de falar desse jeito. É assim, é ridículo, é sei lá o que, Ele não tá falando com você, então. Se você acha isso ridículo, ele não tá falando isso com você. Ele tá falando com outra pessoa. Tá incomodado por quê? Sabe? Eu tô falando, e você vai caber que isso cabe tanto pro pronome neutro quanto pro inglês, né? As duas coisas, elas acabam desaguam nesse mesmo rio. Vai ser utilizado? Vai ir pra frente? Vai conseguir ganhar visualização? Viu o suficiente pra isso? Sim? Não? Maybe. Existindo, então, um grande paralelo entre esses usos da língua, a gente tem que mais que prestar atenção e falar e se comunicar. Se você para de se comunicar, é o problema. Se a pessoa não te entende, é um problema. Agora, se você tem essa entrave na língua devido a regimentações políticas, sabe? Você fala, é político, não quero porque eu sou nacionalista. Você tem que dar uma boa revisada no seu dicionário, então, porque eu tenho certeza que você usa muita palavra estrangeira. Mas muita palavra estrangeira, e eu tô nem falando do português ser de Portugal. Estou falando do português Brasil, como uma instituição nossa, já tivemos que importar muita coisa, sim, tá? E você vai ter que revisionar muita coisa de como você trata as pessoas e como esse desmerecimento, às vezes, de tratamento é complicado. Vós, Messier.